Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso convidado é o Paulo Rocha, da cidade do Rio de Janeiro. O Paulo Rocha, ele é da Agremiação Espírita Pedro II, na Rua Lopes da Cruz, no Meia. Já é um colaborador nosso, das nossas lives aí. Seja bem-vindo mais uma vez, tá bom, Paulo? Com certeza, muito obrigado. Eu vou convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa leitura de abertura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é de número 6, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está lá em Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores, frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se toda a vida. Em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude e desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resultam sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga no processo reparador. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga no processo reparador. Teoriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhes aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvido sem arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, está aí, né, a lição de abertura de hoje para a gente refletir, né? Tudo tem a parte do sofrimento, do trabalho, do labor, para que a gente possa estar se lapidando, né? O nosso melhoramento. Queria convidar a todos agora para que possamos fazer a nossa prece, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, neste momento de reflexão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Seu nome nesta live. Estamos aqui, Pai, no propósito
e divulgação da doutrina espírita. Que ela consiga chegar a todos os lares e todos esses nossos irmãos que estão ao vivo conosco neste momento e de todos aqueles que poderão assisti-la no nosso canal do YouTube amanhã. Que o Senhor possa, Pai, neste momento, estar acalmando o nosso coração e a nossa mente. Possa estar intuindo o nosso irmão Paulo Rocha no estudo que ele vai ministrar na noite de hoje, que ele consiga passar todo este conteúdo para nós e que essas informações sirvam para nos orientar nesta nossa caminhada. Pedimos também que cada lar representado aqui nesta noite seja visitado e que possa nele reinar a paz, a harmonia, a tranquilidade e o amor, para que nós possamos ter uma boa convivência com os nossos irmãos de encarnação e possamos ter uma boa caminhada junto com cada um deles. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, seja no leito hospitalar ou em seus próprios lares, os nossos irmãos em situações de rua, os nossos irmãos encarcerados, os nossos idosos nas casas de repouso e nos asilos, os nossos irmãos nos manicômios, e pelas nossas crianças, né, Pai, nos orfanatos, à espera de uma adoção, que eles possam ser agraciados por esta bênção, né, Pai, que eles possam encontrar uma família para que eles possam recuperar a sua dignidade. Pedimos, então, Pai, neste momento, a permissão da espiritualidade de luz, dos nossos anjos da guarda, protetores do Mestre Jesus, e do nosso mentor espiritual, Eurípides Barçanufo, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Daqui a pouco eu volto, Paulo, fica à vontade. Ok. Antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez o convite de poder estar junto aqui de vocês, né? Para mim é uma honra poder participar do estudo do Garreb, né? E é sempre bom, porque a gente acaba tendo que estudar um pouco também, né? Para poder conduzir o estudo. Então, muito bom estar aqui. Eu fico muito feliz com esse convite. Para mim é uma honra. Bom, então, o tema de hoje, que nos foi dado para desenvolver os estudos, né? É Família, Laboratório Divino da Lei de Amor. Vamos aqui, eu fiz uma colinha aqui, só um minutinho, vamos lá. Eu sempre gosto de começar buscando uma referência, né, do que é o tema que a gente vai falar. Então, eu fui em vários locais, mas eu gostei um pouco da descrição do que está lá na Wikipédia, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, Wikipedia, enfim. Eles colocam assim, família. A família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, por casais, por heterossexuais, por casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Eu achei até legal abranger, que foi bem abrangente isso, né? E coloca já de cara para a gente a ideia de que a família constitui uma das unidades básicas da sociedade. A definição do Wikipedia é muito grande, eu só quis pegar esse iniciozinho para a gente poder contextualizar o nosso estudo da noite de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Voltando ao tema, quando nós vimos esse tema, né, nós achamos muito interessantes o termo laboratório, porque faz a gente se lembrar que o laboratório é um ambiente apropriado para a realização de experiências, né? Essas experiências buscam desenvolvimento de conceitos ou mesmo a aprendizagem de novos conceitos a partir da execução dessas mesmas experiências. Então, é neste tipo de ambiente que a ciência ela é colocada à prova, né? Para ver se realmente a coisa funciona, né? Então, quando nós temos num laboratório um ambiente chamado um ambiente controlado, o êxito dos resultados, normalmente, ele é obtido desde que respeitados os fundamentos, ou o que a gente pode chamar as leis
seja da química, seja da física, né? Na medida que a gente respeita determinadas leis, a chance da gente obter êxito na nossa experiência é maior. No caso dos laboratórios comuns, esse êxito também depende muito vamos dizer assim, além dessas regras que precisam ser seguidas, ele depende muito diretamente dos ingredientes utilizados, né? Quem trabalha em laboratório sabe que se algum dos ingredientes não tiver aquela pureza adequada, né? Não tiver aí as condições propícias, né? Até as condições de ambiente mesmo, de temperatura, né? Vamos dizer assim, de umidade, dificilmente você vai alcançar o êxito. Eu falo isso porque, inclusive, 2 filhos meus, a mais velha e o mais novo, eles estudam em áreas da biologia, né, da ciência da biologia, e trabalharam muito com laboratório. Então, às vezes eles me falavam de placas de bactérias que não se desenvolviam porque a temperatura estava inadequada. Então, para a experiência dar certo, tem todo um arcabouço de considerações aí para fazer com que se obtenha o êxito, né? Agora, isso tudo a gente está falando em laboratórios comuns, né, que trabalha aqui no plano material. Agora, para pensar no laboratório divino, que é a família. Aqui, a gente já não estamos mais falando de ingredientes simples, como os elementos químicos, né? Se é que a gente pode chamar de simples, né? Eu sou engenheiro, não entendo nada de química, se botar ingrediente químico aqui na minha frente, eu não vou saber bem o que fazer, não. Mas, comparado aos ingredientes da família, sim, eles são muito simples, porque os seres humanos, nós, né, os espíritos encarnados, isso para falar por enquanto de laboratório de família encarnada, nós somos assim de elevadíssima complexidade, né? Se parar para pensar, cada ser humano em si já é um laboratório assim de infinitas variáveis. Se a gente for lá nas informações da ciência, nós vamos ver que cada ser humano, o corpo físico, ele tem bilhões de células. E essas bilhões de células, eu estou chutando até por baixo, para ser sincero, talvez seja mais do que 1 bilhão, talvez seja trilhão, mas eu vi numa palestra uma vez que só o sistema nervoso já seriam bilhões de células, né? Então, são bilhões de células, vamos pensar em bilhões que está de bom tamanho, em bilhões de células compondo diversos sistemas. E cada sistema desse a gente pode considerar um laboratório. Só que cada sistema desse, ele muitas vezes é composto por vários subsistemas. E cada subsistema desse também pode ser visto como um laboratório. Aí a gente vai mais a fundo ainda e pensa na célula. Uma única célula já pode ser vista como um laboratório. Porque são diversos processos que ocorrem ali dentro incessantemente. Então, assim, a gente já vê daí o nível de complexidade que é o ingrediente do laboratório família, né? É realmente bastante complexo. Só que a gente achou que acabou? Não acabou, não. A coisa fica muito mais complexa quando a gente ultrapassa a questão do corpo físico. Tudo isso que a gente falou foi relativo ao corpo físico, né? Essas bilhões de células, né? É em relação ao corpo físico. Agora, para pensar no corpo etéreo, na parte etérea, né? Ou seja, o perispírito, onde ali ficam gravadas, assim, incontáveis, eu não chuto, nem não ouso chutar, mas incontáveis, por assim dizer, quase que infinitas, né? Porque são tantas, a gente sabe que não são infinitas, vão ser infinitas à medida de que nós somos seres que vamos viver infinitamente, né, a partir da nossa criação, mas as experiências vão continuar acontecendo. Então, as que nós tivemos até aqui, a gente não pode dizer que são infinitas, mas são tantas experiências que a gente já passou desde que fomos criados, que podemos virtualmente considerá-las como infinitas, porque é impossível contar, né? Então, tem todas essas experiências que já foram realizadas, que estão gravadas lá no nosso perispírito, e ainda mais
temos nós, espíritos que somos. Este ser assim que pensa, este ser que tem vontade própria, este ser que erra, que acerta, este ser que reflete e questiona tudo que está à sua volta, né? Acaba nos tornando um ingrediente realmente de altíssima complexidade e que, diferentemente dos laboratórios materiais, onde a gente controla os ingredientes que vão participar da experiência, esses outros ingredientes que somos nós, não temos como controlar literalmente, como se faz no ambiente de laboratório. Agora, só que é o detalhe, né? A gente não deve pensar que porque a gente não tem controle tal qual acontece nos experimentos científicos, né, que nós podemos assim crer que não há chance de alcançarmos o êxito, né? Isso fundamentalmente porque a gente precisa se lembrar que nós estamos falando aqui de um laboratório divino. Ou seja, nesse laboratório, Deus jamais vai nos deixar à deriva, né? Deus, aquele ser que está no controle de tudo, de sempre, ele não vai nos deixar à deriva diante de uma missão tão importante como essa que ele nos deu de estar à frente de uma família, né? Alguém pode até vir a comentar, né, que, como diz o dito popular, né, que não existe escola para a formação de pais e de mães, né? E que não há uma cartilha para essa tarefa tão difícil. Só que nós podemos humildemente discordar. Discordamos porque nosso Mestre Jesus nos deu todos os ensinamentos que precisamos para alcançar o êxito nessa complexa missão. Basta que a gente siga os ensinamentos que ele passou para a gente garantir, né, o êxito nos procedimentos que a gente vai realizar. Bom, aí a gente tem que fazer uma pausa, né, nesse raciocínio. Quando eu falo assim que a gente vai conseguir, garantidamente a gente vai conseguir o êxito nos procedimentos, eu não estou dizendo necessariamente que a gente vai ter êxito na experiência em si. Por quê? Porque, como a gente viu, o êxito da experiência depende diretamente dos ingredientes. E nós não podemos controlar os ingredientes no laboratório da família, né? Nós não temos como controlar plenamente. Então, pode acontecer, vez ou outra, daquela experiência não ter tido aquele resultado que a gente esperava. Mas, com certeza, se nós seguirmos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, nós vamos estar tendo êxito, sim, na forma como nós conduzimos aquele processo, né? Nós não podemos, de forma alguma, cercear o livre-arbítrio que todos nós temos, né? Deus, eu costumo dizer que Deus é a maior expressão do respeito a esse livre-arbítrio, porque ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente ter tanto o mérito das nossas boas escolhas, como também sermos responsáveis pelas nossas más escolhas. Então, Deus, que é o nosso Pai perfeito, pleno, ele nos permite a gente acertar e errar. Quem somos nós, então, para coibir aqueles seres que estão confiados a nós para educarmos, para coibir a vontade deles, né? Agora, o detalhe é o seguinte: quando a gente está falando isso, a gente está falando com relação àquelas vontades mais importantes no que tange ao que querem fazer da vida, né? É óbvio que, por exemplo, o livre-arbítrio que nós temos é um livre-arbítrio relativo, né? Por exemplo, né, um exemplo simples aqui. Nosso filhinho está engateando e aprendendo a andar, né? Nós vamos dar a liberdade dele, obviamente, levantar e vai cair, e ele vai levantar de novo e vai cair de novo, uma hora que ele vai levantar e vai aprender a caminhar. Então, nós não podemos
evitar que ele aprenda a caminhar pelo medo daquela queda que ele vai ter, né? Claro que a gente vai tomar alguns cuidados. Agora, ele pode caminhar em qualquer lugar que ele quiser? Ele pode aprender a caminhar em qualquer lugar? Claro que não, né? Quem é que seria o louco de botar o filho para aprender a andar perto de um precipício, por exemplo, ou perto de alguma situação de risco? Negativo. Então, é um livre-arbítrio relativo. Agora, também temos que lembrar que nós jamais devemos confundir a prática do respeito ao livre-arbítrio com a ausência da ação dos responsáveis quando é necessário. Senão a gente deixa de fazer coisas que são da nossa responsabilidade quando da educação dos nossos filhos, né? Em muitos momentos da educação deles, é necessário a gente dizer não, né? O não tem que fazer parte do nosso vocabulário quando alguma coisa não é apropriada para a educação deles. Eu lembro até de Paulo de Tarso, né, quando ele dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, impor certos limites faz parte do amor que nós devemos ter por aqueles a quem o Pai nos confia. Eu lembro, eu peguei lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 775, que Kardec fez assim, para a espiritualidade amiga. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os nossos irmãos do alto nos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, dentro disso que eu falei, né, de respeitar o livre-arbítrio, nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade naquela condução daqueles pequeninos que são confiados a nós, né? Mas vamos voltar agora ao ponto em que Deus está no controle de tudo sempre. Se a gente tem essa certeza, né, nós não devemos jamais pensar que há qualquer equívoco ao nascermos nessa ou naquela família. Muitas vezes, né, a gente até escuta: eu devo ter sido trocado no berçário, eu não sei o que eu vim fazer nessa família. A gente escuta também muito, muito comum, mas ele é tão diferente dos outros, né? Ou ainda, né, o que também, infelizmente, a gente escuta, né? Meu santo não bate com dele. Às vezes, um irmão falando com uma irmã, ou enfim, né? Nós sabemos, na verdade, que nada é por acaso. Todos nós nascemos precisamente onde nós necessitamos nascer. E muitas vezes isso ocorre por uma questão de afinidade, né? Nós temos afinidade com as pessoas que compõem determinada família, né? Paradoxalmente, às vezes é por animosidade, né? Em vez de a gente ter uma afinidade, a gente tem uma animosidade, e Deus conduz a coisa para que a gente justamente vá nascer naquela família, a gente vai ver mais à frente. E às vezes pode não ter nem com afinidade, nem com animosidade, né? A gente pode nascer numa determinada família porque aquela família está em condições mais favoráveis da gente desenvolver as provas que a gente entende que a gente precisa granjear. Eu digo a gente entende porque nós já sabemos, né, pessoal? O nosso plano encarnatório é feito lá em cima e, via de regra, nós participamos da elaboração desse plano encarnatório. Também a questão do livre-arbítrio sendo respeitado, né? É claro que, como eu falei, esse livre-arbítrio é relativo. Chega uma hora que a gente vem de uma forma até imposta mesmo, porque a gente precisa passar por determinadas coisas, e se a gente não quiser passar, quiser ficar fugindo daquelas provas, talvez a gente venha até uma determinada encarnação que nos foi imposta. Mas, via de regra, são mais essas questões, ou é por afinidade, ou é por uma animosidade, ou até por uma questão de ser uma família. Aquela família ela está em condições mais favoráveis para a gente participar das provas que a gente quer granjear. Às vezes, uma família
com condições bem humildes, ou às vezes uma família na riqueza, porque a gente já sabe que a prova da riqueza ainda é muito mais difícil do que a prova da pobreza, né? Então, tudo isso varia, né? E aí eu fui pegar lá no livro Leis do Amor, psicografado pelo Chico Xavier, onde Emmanuel, no capítulo 2, faz a seguinte pergunta: todo laço de parentesco possui razão de ser? E a resposta é dada: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. E aí, dentro dessa mesma condição, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 19, nós temos a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, costuma-se dizer, ela não é da família. Só que o texto continua dizendo o seguinte: dizendo-se isso, porém, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. É claro, né, gente? Um irmão pode ser até de um nível evolutivo um pouquinho mais baixo que o nosso. Eu digo um pouquinho mais baixo que aqui nós vamos e venhamos e convenhamos. Estamos mais ou menos todos no mesmo nível, né? Salvo raríssimas exceções, nós estamos aqui todos no mesmo barco. Mas eu acredito que nós tenhamos, sim, talvez uma característica onde está um pouquinho mais elevado do que o outro tem outra característica um pouquinho mais elevada do que o outro. Enfim, o que a gente tem um pouquinho melhor, a gente pode ajudar aquele que não tem aquele um pouquinho melhor, né? Então, é isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles, dos maus, se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É aquela coisa, né? A gente pode receber no nosso seio familiar, como pai ou como mãe, algum espírito que seja fortemente antipático. Mas lembra que Pedro falou que o amor cobre uma multidão de pecados? Então quando a gente doa todo o nosso amor para aquele ser que veio de forma ainda muito tenra, né? muito sensível, né? E muito frágil, quando ele vem para a nossa família, a gente dá todo o cuidado, todo o amor que a gente pode dar, é absolutamente natural que qualquer condição que tenha gerado aquela antipatia, aquilo vai se esvaindo com o tempo, né? É isso que o Evangelho nos diz, que as antipatias se esvaem, né? É desse modo, continuando o Evangelho, é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e povos, né? Onde a mistura de raças e povos também ajuda aos mais atrasados a buscarem uma elevação, né? Mas só que o que não foi comentado aqui é que também muito se aprende, aqueles mais elevados, naquele processo em contato com os menos elevados, né? E aí, lá no livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, através de Divaldo, é colocado assim: na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. E mais à frente ela coloca: a família, desse modo, é o laboratório moral para que as experiências da evolução
que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades. É claro, né, gente? O êxito, como a gente está, até o nosso título já fala disso, né? Família, laboratório divino da lei de amor. Então, é óbvio que a gente só vai lograr êxito no nosso trabalho, dentro do ambiente familiar, se a gente aceitar o amor, como Joana nos diz, como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades. E aí me vem à cabeça, né, a quantidade de muitas vezes, de casais que se separam, né, diante dos desafios ou das dificuldades. Muitas vezes é porque faltou amor, né? Porque o amor, como Joana nos ensina, ele equaciona essas dificuldades, esses desafios. Não é a gente achar que a coisa é simples. Não, a gente sabe que muitas vezes o relacionamento entre duas pessoas tem partes que são muito complicadas. Mas para pensar. Quando você trabalha numa coisa que você gosta, que você ama, você não atura muito mais facilmente, ou supera, melhor dizendo, muito mais facilmente, todos aqueles desafios, às vezes até uma bronca que é dada, que você não gosta a princípio, mas você ama fazer aquilo ali, rapidamente você acaba superando. Agora, se você não tem amor pelo que você faz, qualquer detalhezinho pode virar um gatilho para você explodir, para você até sair daquilo, porque você não quer mais. Ou seja, o amor, de fato, faz as dificuldades ficarem mais amenas, faz os desafios serem mais facilmente superados. Por quê? Porque no amor existe cumplicidade. O desafio nunca é superado apenas por uma pessoa, né? É superado por duas ou mais, ou pela família toda. Nós temos exemplos aí de famílias todas que se uniram e superaram diversas dificuldades que para muitos poderia parecer impossível de superar. Mas porque entre eles existe o amor como equacionador dessas dificuldades, desses desafios. Gostei muito dessa frase da Joana, por isso eu estou batendo tanto nela. E aí a gente volta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós temos também um outro aspecto muito interessante, né? Para a gente entender essa questão de como a gente... Qual é a missão, no caso, né, dos pais, né? Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele não mais faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, nós não somos donos dos nossos filhos. Nossos filhos são espíritos independentes. Eles só foram confiados a nós para que nós auxiliemos a esse desenvolvimento intelectual e moral, né? E os faça progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, como a gente viu até antes, né? Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, é aquele caso que a gente falou quando vem aqueles irmãos para o nosso seio familiar, como uma grande oportunidade para nós, enquanto pais, e para esses outros espíritos, enquanto filhos, de resolver esse problema. Esse problema que às vezes perdura por anos, séculos, quem sabe, né? E aí eu fui lá no livro Vida e Sexo, também psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel,
Emmanuel nos diz assim: temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, veja que Emmanuel fala que esse aprimoramento é mútuo, né? Ao nosso próprio aprimoramento. Então, tanto aquele espírito que chega na nossa família, como nós, enquanto pais, ou vice-versa, nós chegando em determinada família e os nossos pais, ele é uma oportunidade para ambos os lados, né? Para aprimoramento e para edificação desse mundo melhor. E mais adiante, Emmanuel fala assim: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Ou seja, a família é uma oportunidade que nós temos de fazer uma diferença importantíssima na vida de algum irmão. Note que eu não estou falando que ele é o único. Claro que nós sabemos até que tem casais, às vezes, que não conseguem ter filhos, né? Vieram com essa condição, mas que não estão impedidos de adoção. Até quando o nosso irmão fez a oração, essa parte realmente toca o nosso coração, né? Tantos irmãozinhos nossos em ambiente me fugiu a palavra agora, de orfanatos, né? À espera de uma adoção. Então, obviamente também não estou dizendo que só pode adotar quem não tiver filho. Eu conheço pessoas, eu mesmo já tratei esse assunto aqui na minha família, cheguei mesmo a combinar com os meus filhos e com a minha esposa de adotar uma criança, só que a minha empresa faliu e até agora eu não consegui vamos dizer assim, me equacionar para garantir que eu possa dar uma vida mínima, com mínimas condições para uma criança que eu vá retirar de um orfanato. Porque, por mais que ela esteja no orfanato, que é um ambiente de muitas privações, nós temos uma responsabilidade muito grande na adoção. Então, obviamente, nós precisamos ter a segurança para fazer esse processo adotivo. Então, ainda não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas ainda não chegou o meu momento. Mas eu conheço diversas famílias que têm filhos consanguíneos e têm filhos adotivos e vão muito bem, obrigado. Então, para essas famílias para esses casais que não conseguem ter filhos, eles podem ir pelo caminho da adoção ou não. Não é fazer a diferença na vida de outra pessoa. A adoção não é o único caminho. É claro que é um grande caminho, tá? Dificilmente a gente vai conseguir, eu pelo menos não consigo ver a curto prazo, assim, quão grande importância a gente pode ter em outro processo que não da adoção, mas certamente existe. É só questão de eu não estar pensando nisso agora. Mas realmente é uma grande importância que a gente pode fazer. Seguindo aqui, lá no livro dos Espíritos, na questão 208, a gente está falando aqui de influência na vida de irmãos, né? A pergunta que Kardec faz é a seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Ou seja, Kardec quer saber que, já que são espíritos independentes, se os pais não influem sobre esses espíritos, né, que vieram para o seio da família. E nossos irmãos do alto respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, uma missão. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Bom, é claro que aí eu vou pedir licença para dar uma interpretação minha. É claro que vão ser culpados, né?
dentro daquela situação que a gente estava falando lá no início, né? Culpados se forem irresponsáveis, se não procurarem fazer tudo que estiver a seu alcance para passar todas essas noções éticas, morais, para poderem ajudar realmente, efetivamente, na criação e na educação dos seus filhos. Se fizeram tudo que estava a seu alcance e ainda assim não tiveram êxito, eu, particularmente, não entendo que falharam. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles. Só que a questão foi além do esforço deles, nesse caso. Agora, se não fizeram, se não observaram todas essas questões, se não lidaram com a tarefa de forma responsável, aí sim, serão culpados e vão arcar com isso, né, gente? A gente acrescenta, né, a gente detalha, na verdade, que dentre essas missões, essas funções, né, dos pais, a gente entende que a aproximação dos seus filhos a Deus é muito importante que façam. É claro, volto a falar, respeitando o livre-arbítrio. Se o nosso filho quiser ser ateu, que seja, né? Mas nós devemos tentar aproximar a Deus, né? A gente precisa combater neles o egoísmo e o orgulho, né? Porque, como a gente sabe aqui na doutrina espírita, são os grandes males, né, da nossa sociedade, deles derivam todos os outros males, né? E também é importante que a gente ensine os valores éticos e morais e ensinemos também a respeitar as pessoas e a sermos dignos. Só que o grande detalhe, né, gente, é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Então, quando a gente está falando aqui que a gente precisa ensinar, a gente precisa ensinar através de orientação, mas principalmente através do nosso exemplo. Fica muito complicado a gente falar A e fazer B. A gente já tem isso em várias literaturas, de que como os filhos copiam os pais. Copiam no que fazem, copiam em como se procedem, né? Uma vez, isso me faz lembrar até de uma vez que infelizmente, né, eu passei por isso, né? Eu digo, infelizmente não para mim, mas para a situação que eu estava num parque de diversões, tentar ser rápido porque o nosso tempo está andando, num parque de diversões, onde tinha lá um brinquedo que a partir de 10 anos, ou seja, 11, 12 anos, teria que pagar, mas menor de 10 anos não pagaria, né? Então, tinha um senhor e um garoto na frente dele, né? E aí, quando chegaram na hora, o pai só tinha comprado um ingresso, que era para ele. E aí, quando o filho leu aquela placa, né? O filho falou perto dele, mas perto também do cara que controlava a roleta, né? E ele falou, pai, cadê meu bilhete? Aí o pai virou e falou assim, você não paga, não. Aí o menino virou para o pai e falou, pai, claro que eu pago, eu tenho 11 anos. Não está vendo que está escrito até 10 anos só que não paga? E o pai tirou o menino da fila, levando assim com uma certa violência, né? Puxando pela orelha, porque o filho estava fazendo o que era certo. O que o pai estava ensinando para o filho naquele gesto, gente? Estava ensinando que não tinha que respeitar as regras, não é isso? Então, esse pai ele é culpado se esse filho acabar sendo um adulto que também busque não respeitar as regras. Volto a dizer, o exemplo fala muito mais forte do que as palavras. Então, nós temos que tomar todo cuidado com relação aos exemplos que nós damos aos nossos filhos. E, após termos visto tudo isso, bate aquela pergunta, né? Mas para que serve toda essa estrutura do laboratório divino? Para que tanto preparo e tantas experiências? Nós vemos que tudo isso é para nos prepararmos para a nossa vida de relação com todos os nossos irmãos em Cristo, ou seja, todos da família maior, cujo Pai é o nosso Deus de infinito amor e bondade. Como é que a gente poderia, né, praticar o amor ao próximo sem passar por todo esse aprendizado? Eu não estou dizendo que seja impossível, né? Eventualmente, nós vamos ter pessoas até que fazem
praticam muito mais amor ao próximo e que foram órfãos e que não tiveram todo esse ambiente familiar. Pode acontecer, mas é muito mais fácil a gente colocar em prática o amor ao próximo se a gente tem todo esse trabalho de aprender a amar, aprender a respeitar, né? de aprender a amparar, mas também de retirar de nós todo aquele egoísmo, todo aquele orgulho que a gente traz, todas aquelas outras mazelas que a gente já, quem sabe, alimentou durante tantos anos, tantos séculos, quem sabe, né? Então, é justamente o ambiente familiar, aquele ambiente maravilhoso, divino, né? E em que se processa essa divina transformação, essa coisa de deixarmos para trás o homem velho, ou pelo menos parte do homem velho, para começarmos a desenvolver o homem novo. A família é esse ambiente divino. Amar ao próximo como a ti mesmo. Qual seria, eu questiono aqui, qual seria a nossa infelicidade, gente, se depois da gente desencarnar, a gente perceber que deixou de ajudar a um irmão nosso que precisava da nossa ajuda? Lembra daquela passagem do bom samaritano, em que o sacerdote e o levita simplesmente viram aquele irmão ali em condições assim, lastimáveis, né? Podia até morrer se não fosse socorrido, provavelmente isso talvez acontecesse, e que foi o samaritano, o irmão, que foi lá e amparou ele, né? Se a gente imagina que a gente fosse tal qual um levita, tal qual não estou dizendo que todos os levitas e todos os sacerdotes, estou falando em relação a essa parábola do bom samaritano, né? Se a gente agisse tal qual esses irmãos, o levita ou o samaritano, e a gente depois, anos depois, a gente desencarnasse, e a gente percebesse que aquele irmão que a gente deixou de socorrer fosse um irmão por quem a gente tem um grande apreço, um irmão que a gente ama profundamente, como é que a gente ia se sentir? Então, é justamente isso que a gente precisa entender, que não é porque a gente não vê nesse irmão alguém próximo que a gente tem que deixar de amparar, né? De amar. E é isso que a gente aprende primeiro no seio familiar. Como é que a gente vai praticar isso lá fora se dentro de casa a gente não pratica isso, não consegue aprender isso? Então, a família é que é esse grande laboratório transformador que vai fazer com que nos prepare para essa vida de relação. Eu lembro de uma passagem daquele filme de Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Eu já fico aqui, aproveito aqui a dica para quem não viu, para que veja. É um filme bom demais mesmo. E independente desse spoiler, desse pequeno spoiler que eu vou dar aqui agora, o filme tem muitas outras coisas importantíssimas. Então, fica a dica. Vejam Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Não tem tanto a ver com o assunto, talvez, que a gente está falando aqui, mas tem uma passagenzinha que eu digo a nível de família, né? O foco do filme não é exatamente a família em si, mas faz parte. Tem uma passagem que ele, depois de um dia de trabalho, ele volta para casa e chegando em casa, a esposa dele está preocupadíssima, porque o filho dele está ardendo em febre, né? E aí ele vai iniciar as tratativas no filho, porque ele era médico, né? E mais do que imediatamente começam a bater na porta. A mulher dele até levanta um olhar assim, poxa, como quem diz, né? Não chegou a falar, mas como quem diz, poxa, você está tratando do nosso filho, você vai atender a porta? Mas Bezerra não pestaneja, né? Ele se levanta e vai atender a porta. Chegando na porta, era uma senhora cuja filha estava passando por uma situação que possivelmente fosse muito grave. Ela, pelo menos, entendia que seria muito grave. Bezerra chegou até a falar com ela que ele iria na manhã seguinte. Mas ela falou para ele que talvez ela não suportasse aguardar até a manhã seguinte. E Bezerra, mais uma vez, age como se espera que um bom cristão haja, né? Ele, e mais do que imediatamente, vira para a esposa e fala: preciso ir atender a uma senhora aflita, pois sua filha está muito doente. E aí, ele segura na mão do filho e faz a seguinte oração a Deus:
Senhor, em vossas mãos deixo meu filho. E ele sai e vai atender. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu lembrei disso? Porque a importância de você ter uma família bem estruturada, né? Bem montada. A mulher confiou nele quando ele disse que precisava sair. E outro exemplo aí é o exemplo de fé, né? Que ele pega e deixa o próprio filho nas mãos do Senhor. E mais um detalhe que eu faço questão até de chamar a atenção. Perceba que não foi uma oração mirabolante, né? Como faziam os antigos fariseus, ricas em palavras rebuscadas. Não, foi imediata, simples, dizendo: Senhor, em vossas mãos deixo o meu filho. Isso é fé inabalada, né, gente? Isso é uma fé sólida. E aí, lá no livro Constelação Familiar, a Joana de Ângeles, também através de Edivaldo, cita que a constelação familiar, à semelhança de um conjunto de astros, o zimbório celeste é parte integrante da imensa galáxia espiritual sob o comando e a afabilidade do Pai Criador. Vejam, a constelação familiar. Então, a gente estava o tempo todo aqui falando do núcleo da família. Mas existem diversas famílias. Lembra de Jesus quando ele falou: há muitas moradas na casa do meu pai? Existem diversas moradas, diversas famílias, mas tudo faz parte da constelação familiar, da grande família cujo pai é o nosso bom e amado Criador. E nós vamos dizer aqui, então, que a função primordial da família é que aprendamos a entender que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, e que assim devemos praticar a lei de amor indistintamente uns para com os outros. Bom, gente, agora para poder fechar o nosso estudo da noite de hoje, eu queria ler um texto aqui que eu acabei pegando, que eu achei muito interessante. Só vou beber um golinho de água primeiro. Existe um irmão nosso que ele é um trabalhador espírita, né? Que eu gosto muito. Já vi, assim, não ao vivo, não tive esse prazer, essa honra, mas no YouTube já vi diversas palestras dele e eu gosto muito, que é o José Raul Teixeira. E o José Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, ele traz o seguinte texto. Antes, né, tem uma passagem aqui. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia ou pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a gente até chegou a passar por isso. E aí, nosso irmão Teixeira nos fala assim: inegável a inteligência que se exprime na objetivação do conjunto familiar, nas vias de progresso do gênero humano. Afinal, desde as expressões da irracionalidade no reino animal, podemos acompanhar os passos da formação do bando, do rebanho, dos magotes, sempre sobre uma liderança que aí, então, se configura pela força, pela sagacidade, pelas habilidades, nas lutas, pela definição dos domínios, pelas formas de caçar, depredar, de dominar as presas e outros recursos que se estabelecem e confirmam essa liderança. No reino humano, desde as manifestações da anomia, quando os ajuntamentos humanos viviam aparente ausência de regulação, de regras ou de leis, à formulação dos grupos variados profissionais, desportivos, religiosos. Eu dei uma entonação errada. No reino humano, desde as manifestações da anomia, quando os ajuntamentos humanos viviam de aparente ausência de regulação ou de regras ou de leis, até a formulação dos grupos variados profissionais, desportivos, religiosos, sociais, familiares, há leis internas que estabelecem lideranças, coordenações,
que assumem posições múltiplas. Aqui estão em jogo as conquistas feitas por indivíduos capazes de ser assimiladas pelos demais ou feitas pelo grupo como um todo, que podem ser também passadas ou negociadas com grupos diferentes. Nos planos do Criador para o ser humano, a formação e a manutenção do grupo familiar são de soberba grandeza, são de suma importância, considerando-se os fins a que se destina. Desde Jesus de Nazaré, ouvimos a assertiva de que um dia conformaríamos um único rebanho sob a liderança de um só pastor. A simbologia presente nas palavras do celeste amigo faz-nos pensar nessa unificação de todo o gênero humano como uma só e imensa família. Uma grey gigantesca, de inabordável maturidade, a ponto de consentir a coordenação de um só líder, de um só guia. Isso não significa dizer que os membros dessa descomunal formação humana serão inconscientes ou incapazes, para que tenham de ser dirigidos por um pastor. Não, não se trata disso. Como a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, como estabelecem os nobres imortais, o fato de sermos orientados por um único zagal significa a unidade de vistas em torno do amor, da liberdade, da felicidade, a harmonia de propósitos, uma vez que se trata do Cristo excelso, figura representativa do Pai Criador no seio de das suas criaturas, e não de uma liderança obtusa, inconsequente, de metas dominadoras, como costumeiramente nos deparamos no mundo terreno. Dessa maneira, a fim de que aprendamos, ao longo das eras, a nos dedicar ao verdadeiro amor reciprocamente, devemos antes aprender a vivenciar esse amor em suas expressões mais variadas, em pequenos grupos, aos quais chamamos familiares, verdadeiros laboratórios em que aprendemos a conviver com espíritos das mais diferentes inclinações, gostos e posturas ante a existência. Locus em que aprendemos a respeitar individualidades, personalidades, distintos posicionamentos. Não foi sem razão que Carlos Marx e Frederico Engels estabeleceram que a família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana aos quais os indivíduos se ajustam. Para alcançar esse estado de interação com todos os irmãos da humanidade, de amar sem nada exigir e de servir incondicionalmente aos propósitos das leis divinas, o espírito humano começa a realizar sua viagem evolutiva ou o seu drama evolutivo, desde as formações sociais mais rudimentares, devendo aprender a tomar as resoluções básicas para as suas necessidades mais gerais, amadurecendo e ampliando pouco a pouco a sua cultura, aprimorando a sua seleção de valores, a fim de ir-se acercando dos níveis evolucionais que o aproximarão sempre mais do Criador. Nessa divina viagem de aprendizado, tendo partido da estação, entre aspas, da estação da simplicidade e da ignorância, o espírito chegará à estação da angelitude, ocasião em que fecha o ciclo das necessidades reencarnatórias, dando começo a outro estágio de desenvolvimento em círculos de progresso que ainda são desconhecidos nos mundos tipicamente materiais, ou seja, situações mais elevadas ainda, das quais a gente não conhece. É aí que o espírito é compelido pelas leis dos renascimentos a mergulhar no bojo de todos os povos, sociedades, culturas do mundo, experimentando no corpo e no psiquismo as suas influências. Homens e mulheres africanos, que já se diferem por regiões geográficas, tribos, etnias e crenças, se distinguem física e psicologicamente dos homens e mulheres asiáticos, que, por seu turno, se destacam dos homens e mulheres europeus ou americanos.
nesses caldos culturais variadíssimos, nessas psicosferas riquíssimas, é que cada espírito renasce, ora na masculinidade, ora na feminilidade, alternando as experiências de gênero em todos os níveis interculturais e intersociais, aprendendo a amar os povos e raças, conseguindo ao longo do tempo a compreensão para as diversíssimas peculiaridades que se encontram no mundo. Saindo das considerações desses macro-relacionamentos em nível de grupos sociais, de etnias e raças humanas, conduzimos nossas reflexões para as estruturas familiares. Nelas, cada indivíduo vivencia alternado ou concomitantemente aprendizados nas várias instâncias domésticas. Assim, numa só existência, o indivíduo molda a personalidade do filho ou da filha, do esposo ou da esposa, de pai ou de mãe, irmão ou irmã, avô ou de avó, e de outros laços secundários. Cada alma já está acabando, tá, gente? Cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir e a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas, segundo povos, etnias e raças variados, conforme culturas diferentes. Não podemos estranhar com isso a multiplicidade de valores, de coerências e incoerências, de grandezas e pequenezas, de gostos e de anseios, de liberdades, de algemas, de alegrias e tristezas endógenas que encontramos em indivíduos e em grupos de indivíduos. São somatórios, subtrações, multiplicações e divisões de tudo o que vem acumulando, fixando, ganhando e perdendo pelos milênios afora. Aí o último parágrafo. É desse modo, no mundo, que Deus nos mostra que, para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5 ou 10 pessoas dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus. Bom, gente, então era isso que eu tinha para trazer aqui no estudo da noite de hoje. Me desculpa que passou aí 2 minutinhos. E agora me pediram também para a gente poder fazer a prece de fechamento da noite de hoje, do estudo da noite de hoje. Então vamos juntos aqui mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso grande mestre e orientador maior, nosso guia e mentor maior, a nossa querida Mãe Maria, nossa amiga e protetora de todas as horas, e aos nossos anjos guardiães, aos espíritos trabalhadores da Divina Seara, aquelas pleiades de trabalhadores que tanto bem nos fazem, tanto nos amparam. E mais uma vez, amado Mestre Jesus, aproveitamos essas boas vibrações para te pedir que leve ao Pai o nosso agradecimento por mais esta noite agradável que tivemos, em que pudemos reaver preciosos conceitos para que possamos, Senhor, encarar as nossas missões da melhor forma possível. Mais uma vez, agradecemos ao querido Grupo Garreb e à espiritualidade amiga pelo trabalho realizado na noite de hoje e te pedimos, amado Mestre Jesus, que fique sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.